Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso de minhas iniquidades. Ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne e não desvias teus olhos de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze brotar a fonte de água viva e me dessedentarei. Que minha boca só se abra para cantar teus louvores e não para murmurar das aflições de minha vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e a meta da minha vida. Seja bendito o teu nome quando me feres, pois és o Senhor e eu o servo infiel. Inclinarei minha fronte sem me lamentar, pois só tu és grande, só tu és o alvo. Amigo ouvinte, começa agora o programa Evangelho e Vida. Eu sou Henrique Fernandes e é com grande satisfação que estou aqui para falar de um tema que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O tema refere-se à humildade na relação com Deus. E a sua fundamentação está no capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, mais exatamente nos itens 8, 9 e 10. Nós começamos o programa lendo uma oração que está na mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que tem uma coletânea de preces, e essa prece em particular nos fala dessa relação direta do homem com Deus, como este ato de submissão e de resignação. A relação do homem com Deus há que ser uma relação de simplicidade, de humildade. Como diz a oração, elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. A relação do homem com Deus nos fortalece, nos dá um alento. É se sentir abraçado por um pai, por uma mãe, porque tu és a nossa força, como diz a prece, não me abandones. Sinto-me esmagado sob o peso de minhas iniquidades, ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne e não desvias teus olhos de mim. A prece é essa súplica, é esse pedido, é o coração aflito que se abre para Deus e conta com a sua ajuda, porque no fundo se sente amado incondicionalmente por esse Pai. Mas o que aparece nessa oração, como em qualquer outra oração, é esse ato de se curvar, simbolicamente falando, diante de Deus. Colocamo-nos diante de Deus num ato de submissão. É um ato de humildade. Amigo ouvinte, gostaria de partir de uma referência que está no Novo Testamento e que aparece na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E em seguida ele afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui encontramos um convite a um ato de fé. A fé é uma entrega, é a abertura. E a prece é essa voz que se eleva, a voz do sentimento, a voz da consciência, a voz do coração. Pedro escreve: humilhai-vos, pois. O que é o ato de se humilhar? Normalmente nós, dentro de uma visão muito comum, horizontal,
entendemos este verbo como algo degradante, que humilha no sentido negativo, pejorativo. Eu me sinto humilhado. Não é esta a ideia que aparece aqui. Humilhar-se significa tornar-se humilde. A palavra humildade e também humilde tem a sua origem no grego, humus, que significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Associa-se também à ideia de terra fértil, de criatura nascida da terra, do chão. Essa ideia de humilde como aquilo que fica no chão, segundo penso, amigo ouvinte, define de uma forma bem sugestiva e interessante essa concepção de humildade que nós vamos aplicar à relação do homem com Deus. Para estabelecer essa relação espiritual profunda com Deus, ou para vivenciar isto de uma forma plena, de uma forma ampla, profunda, total, digamos assim, é preciso humildade. Voltando a Pedro, é necessário que nos quedemos, que nos coloquemos no chão. Essa é a ideia da humildade. Se colocar no chão, debaixo da potente mão de Deus. Deus como a potência suprema, a potência absoluta, ou como aprendemos nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Porque aí, segundo Pedro, a mão potente de Deus, a seu tempo, nos exaltará, nos erguerá. Eu quero crer que isto guarde um significado profundo para todos nós que estamos trilhando algum caminho espiritual dentro de algum campo religioso, qualquer que seja ele. Tornar-se humilde no sentido de se perceber pequeno, dependente, com toda a nossa insegurança, com todas as nossas dúvidas, inquietações, limitações, com todas as nossas confusões mentais e emocionais, porque o nosso campo mental é povoado de ideias diversas. Não somos a mente que produz esses pensamentos, somos mais do que a mente, somos espíritos imortais, mas tudo isso está aqui dentro. A consciência dessa relação do homem com Deus nasce dessa humildade, de nos reconhecermos nesse ponto da nossa evolução, no chão da nossa existência pessoal. E Deus, com a sua mão poderosa, com a sua mão potente, aqui estamos diante de uma metáfora, é claro, a seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, vai nos exaltar, no sentido aqui colocado de erguer, de nos levantar do chão do desespero para as alturas da confiança e da plenitude. Tanto isso parece fazer sentido que logo adiante Pedro afirma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer dizer, através dessa relação do homem com Deus, a partir da humildade, nós podemos mostrar, revelar toda a nossa aflição, todas as nossas preocupações, inquietações, as nossas tempestades mentais, os nossos tormentos emocionais, tudo isso nós podemos colocar na relação com Deus. E por quê? Pedro afirma, porque Ele tem cuidado de vós. Quer dizer, Ele tem cuidado de você, amigo ouvinte. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado porque cuida efetivamente de todos os seus filhos e de todas as suas filhas nesse universo. É essa certeza que a fé nos garante. Mas para que possamos realizar essa experiência de Deus, não é falar de Deus ou a respeito de Deus, é falar com Ele. A oração não fala de Deus, a oração fala com Deus. É muito diferente.
não é conceituar Deus, não é pensar em Deus, até porque Deus não se reduz a um conteúdo da sua mente, da minha mente. Deus não é um conteúdo mental, é uma experiência. Difícil definir isso, porque o homem não sabe. Apenas aqueles que alcançam essa relação mais profunda, como os santos da igreja, os místicos das várias religiões, aqueles que sentem essa conexão direta com Deus, como Jesus afirmava, eu e o Pai somos um. Ou o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, mas o Cristo quem vive em mim. Essa experiência de pertencer a Deus, de estar com Deus, isso é difícil definir. Mas essa experiência que podemos realizar, cada um a seu modo, dentro do nível em que cada um se encontra, essa relação com Deus, é a nossa fonte de segurança, de proteção, de aconchego, de abraço profundo. Mas para isso é necessário o ato da humildade. Por isso Jesus afirma, e Allan Kardec vai comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8, 9 e 10 do capítulo já citado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Allan Kardec cita Mateus 11, 25, quando Jesus declara: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos, aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos, quer dizer, aos humildes. Jesus reconhece que Deus se revela não é para o poderoso, não é para aquele que detém o conhecimento apenas. Por isso ele reconhece Deus como o Senhor de tudo, quer dizer, do céu e da terra, repetindo, de tudo. E Deus se revela e se mostra e fala de si aos simples. Vamos repetir, amigo ouvinte, aos humildes, aqueles que são pequenos. E Allan Kardec faz um comentário importante, é que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber, do saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso, Allan Kardec prossegue, por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. É um comentário muito lúcido aqui de Allan Kardec, e que penso estar diretamente relacionado ao que Pedro nos ensina, e eu repito a referência, na sua primeira epístola, no capítulo 5. Vale a pena nós meditarmos em torno dessas informações. Amigo ouvinte, o ato de se humilhar diante de Deus revela toda a nossa honestidade, toda a nossa grandeza interior. A lógica é invertida. Isso parece tão lógico, tão sensato, não o que eu estou dizendo, obviamente, mas o que Pedro comenta, que se prestarmos atenção ao verbo exaltar, nós vamos entender que não tem nada a ver com ego inflado. Vamos ao texto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Exaltar é tornar alto, é erguer, é levantar, é elevar. Por isso, exige a humildade. Humilhai-vos aqui, vamos repetir a ideia, é no sentido de se tornar humilde, não é de ofender e de humilhar o outro, de apequenar o outro, é de se apequenar. Mas em que sentido? De se desvalorizar? Não.
é de se reconhecer muito pequeno diante de Deus. Pequeno não quer dizer sem significado e sem importância. Uma pequena pedra preciosa tem muito valor, porque todos nós somos especiais. Ainda que eu não acredite nele, ele me conhece. Thomas Merton, um grande místico do cristianismo, costumava dizer que ser desconhecido de Deus é privacidade demais. É interessante isto. Não há como. Eu posso, de algum modo, me esconder de mim mesmo, do outro, do mundo, me afastar de todos, tentar passar uma imagem falsa da minha pessoa, do meu mundo íntimo. Tudo isso, até certo ponto, na dimensão psicológica, é possível. Mas ser desconhecido de Deus é o tipo de privacidade que o ser humano não possui. Me faz pensar um pouco na relação dos filhos com a mãe que se dedica, aquela mãe que cuida, a mãe que ama. Dá para esconder um sentimento de uma mãe? Não tem como. Imagine a nossa relação com Deus. Essa privacidade, como afirma Merton, nós não possuímos. Então, amigo ouvinte, quando Pedro nos fala que essa potente mão de Deus, a seu tempo, nos erguerá, nos levantará do chão das nossas aflições, do nosso desespero pessoal, das nossas inquietações, e quem não as tem, quem não os tem. Ele afirma de forma muito clara que é com base nisto, esse é um ato de humildade, nós podemos lançar sobre ele tudo isso, todas as nossas preocupações, ansiedades, porque Pedro fala, nos garante, que ele, o Pai, tem cuidado de vós. Quer dizer, tem cuidado de cada um de nós. Deus cuida de você, de mim, de todos os seus filhos no universo. Esse é um ato de fé, como já comentamos. Mas essa dimensão do cuidado que garante a certeza de que Deus está conosco em todos os segundos da nossa vida. E é um ato de amor, como dizia João, Deus é amor. Então tudo que Deus faz tem a ver com amor. Por isso Ele nos ama. E quem ama, cuida. Cuidar, neste caso, é um ato de amor. Como a mãe que ama o seu filho e cuida dele. Quem ama, cuida. Quem ama, ensina. Quem ama, põe limite. Como num jardim. Um belo jardim não é possível se o jardineiro não estabelecer um esquema para podar adequadamente as plantas. Senão o jardim, ainda que os elementos sejam bonitos, a configuração como um todo talvez não seja tão bonita. Precisa podar, colocar limite. Isso é amar, isso é cuidar, isso é orientar, é ensinar. Allan Kardec afirma na obra A Gênese que nós nos achamos constantemente em presença da divindade. Ele prossegue: nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Este texto de Allan Kardec está em A Gênese, capítulo 2, no item 24. Allan Kardec nos fala também dessa relação de intimidade. Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. O que quer dizer? Deus lê o que há de mais profundo no ser humano. Porque Ele nos criou, Ele nos conhece. Mas isso não é um motivo para o medo. Pode parecer,
de algum modo, que isto é uma ameaça. Então Deus está acompanhando os seus passos. Deus sabe de tudo. Sim, é verdade, mas o tom não é esse. O tom é do acolhimento. A relação do homem com Deus, que nasce dessa humildade do nosso coração, tem a ver com acolhimento, com proteção. Como diz Pedro, já falamos aqui várias vezes, é humilhar-se diante da potente mão de Deus para que Ele nos torne altos, para que Ele nos eleve. Podemos lançar sobre Ele, nessa relação, colocar as nossas preocupações, se revelar, nos revelarmos com as nossas fraquezas, vulnerabilidades, dúvidas, tristezas, porque a premissa é do acolhimento, é do cuidado. Ele tem cuidado de vós. Então não é o medo, não é a culpa, é a certeza de que Ele sabe quem você é, quem eu sou. Ele conhece as nossas aspirações mais profundas, as minhas profundas qualidades, os meus vícios, os meus desejos secretos ou não. Ele conhece tudo. E por isso nos ama. Nos ama porque somos assim. Estamos num caminho de evolução. Então não nos culpa, não nos condena, nos ama. E de maneira incondicional. Mas para vivermos isso em plenitude, vamos precisar treinar a humildade. Essa ideia do amor incondicional de Deus faz toda a diferença, porque não há nada que eu possa fazer que tenha o poder de alterar o amor de Deus por mim. Absolutamente nada. O que Deus sabe é que eu sou assim. E por isso mesmo, no caminho da evolução, eu estou amadurecendo. Se em algum momento fazemos a pergunta quem eu sou, na relação com Deus a resposta poderia ser esta: eu sou alguém profundamente amado por Deus. Eu sou um espírito imperfeito, profunda e incondicionalmente amado por Deus. Eu vou citar de novo Thomas Merton, porque ele tem um pensamento que para mim é muito importante, quando ele diz: toda a minha existência, paz, felicidade, dependem de uma só questão: descobrir a mim mesmo ao descobrir a Deus. Se o encontrar, eu me encontrarei. E se encontrar o meu verdadeiro eu o encontrarei. Isso é profundo. Quando o ser humano mergulha na profundidade do seu eu, ele encontra Deus. E quando ele descobre a Deus, ele descobre a si mesmo. O que mostra essa relação de pertencimento e de intimidade. Estamos em Deus, porque fomos criados por Ele. E isso é fonte de proteção, de confiança, de segurança. Leon Denis, o grande pensador espírita, na obra O Grande Enigma, no seu capítulo 3º, ele propõe uma reflexão que eu vou utilizar aqui para concluir o nosso programa, querido ouvinte. Ele diz que todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. É dessa espiritualidade que Jesus nos fala, que o Espiritismo propõe. Uma espiritualidade da comunhão com Deus. Não é a relação de medo, é a relação de amor, de entrega, de confiança. Tudo cessará. As incertezas, as ansiedades, as dúvidas, as inquietações, quando compreendermos que a vida é essa comunhão universal, tudo está integrado. Eu e Deus, todos nós e Deus, todos os seus filhos, vivemos em conjunto essa vida, essa comunhão. É isso que dá sentido absoluto, pleno à nossa existência aqui na Terra. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz, muita harmonia. Até breve, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.